Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal, Professor Edson falando. Já aproveita, se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa as notificações e vamos para mais um vídeo. Ao lermos um jornal ou uma revista, diariamente nos deparamos com gráficos, tabelas e ilustrações. Estes são instrumentos muito utilizados nos meios de comunicação. Um texto com ilustrações é muito mais interessante, chamativo, agradável e fácil de compreensão. Não é só nos jornais ou revistas que encontramos gráficos. Os gráficos estão presentes nos exames laboratoriais, nos rótulos de produtos alimentícios, nas informações de composição química dos cosméticos, nas bulas dos remédios, nos relatórios das empresas, enfim, em todos os lugares. Ao relacionarmos espaço em função do tempo, número de sapatos em função do tamanho do pé, intensidade da fotossíntese realizada por uma planta em função da intensidade de luz que ela é exposta, ou uma pessoa em função da impressão digital, lucros e investimentos de uma empresa, horas de funcionamento de uma máquina e consumo de energia, percebemos quão importantes são os conceitos de função para compreendermos as relações entre os fenômenos físicos, biológicos, sociais. Utilizamos os gráficos para representarmos funções por quê? Letra A. Torna a matemática não necessária para leigos. Bom, isso não é verdade. O gráfico ele só ajuda a visualizar, mas ele não exime da necessidade de fazer os cálculos. O gráfico soluciona todos os problemas encontrados na matemática. Também não é o caso. Ele apenas apresenta os resultados de uma forma diferente, condensada. Podemos condensar as informações obtidas de forma a tornar mais visível a tendência dos resultados. Isso mesmo, é isso que o gráfico faz. Ele nos permite condensar essas informações, que são muitas, e a partir disso, dessas informações condensadas, eu posso saber para onde o resultado está tendendo. Letra D. Os gráficos nos permitem descrever exatamente o que acontecerá no futuro. Não. O gráfico nos diz uma tendência, não exatamente o que vai acontecer. Nessa questão, o texto é idêntico ao da anterior, mudando apenas a pergunta final. Dessa maneira, podemos afirmar que as funções são sentenças matemáticas pouco importantes para a matemática, pois não podem ser solucionadas. Essa expressão não é verdadeira. Nós podemos sim solucionar as funções, contanto que tenhamos um domínio para aplicá-la. Aplicamos a função a um domínio, fazemos o cálculo e obtemos uma imagem. B. As funções são importantes para a matemática porque nos permitem calcular resultados sem a utilização de números. Também não é verdade. Se eu quiser calcular o resultado de uma função, eu preciso aplicar um domínio, fazer os cálculos numéricos para obter uma imagem. Uma função é uma forma de cálculo que só pode ser resolvida com operações de adição. Também não. Nós vamos constatar aqui que existem diversos tipos de funções envolvendo as mais variadas operações matemáticas. Uma função é a expressão matemática que relaciona variáveis de um sistema. É justamente isso que é uma função. Ela é uma expressão matemática na qual ela transforma um tipo de número em outro, ou seja, ela relaciona as variáveis de um sistema. Resposta da letra D. Um estudo sobre o problema do desemprego na Grande São Paulo, no período de 1985 a 1996, realizado pela SEAD-DIESE, apresentou o seguinte gráfico sobre a taxa de desemprego. Pela análise do gráfico, é correto afirmar que, no período considerado, a partir de 1992, a taxa de desemprego foi decrescente. Aqui estamos no 92, nós temos aqui um período decrescente, mas logo em seguida nós temos o período crescente. Então, essa afirmação não é correta. Letra B. No período de 1985 a 1996, a taxa de desemprego esteve entre 8% e 16%. Nesse período aqui que está sendo avaliado, o pico aqui não ultrapassou os 16%,
E o menor, que aqui no 89, também não esteve abaixo dos 8%. Consequentemente, essa alternativa aqui é verdadeira. Letra C. A maior taxa de desemprego foi de 14%. Vemos aqui que a maior taxa de desemprego foi em 92 e está entre 14 e 16. Então, essa alternativa está errada. Letra D. A taxa de desemprego no ano de 1995 foi a menor do período. Na realidade, a menor do período foi em 89. Então, essa alternativa também está errada. Seja a função f de R em R. Isso aqui significa o seguinte: a função tem o nome f e ela tem o domínio nos números reais e a imagem também dos números reais. Definida por f de x igual a 54x mais 45. Determine o valor de f de 2.541 menos o f de 2.540. A função f do primeiro grau é definida por f de x igual a 3x mais k. Temos aqui a função com domínio em reais e contra o domínio em reais, expressa por f de x igual a 54x mais 45. Como eu quero calcular o f de 2.541 menos o f de 2.540, então eu tenho que substituir esses valores aqui que correspondem ao meu domínio na função. Então eu vou ter 54 vezes 2.541 mais 45 menos 54 vezes 2.540 mais 45. Isso vai ser igual a... Vou agora tirar esses parênteses aqui. Vai ficar 54 vezes 2.541 mais 45 menos vezes mais dá menos. 54 vezes 2.540 menos vezes mais também dá menos 45. Isso vai ser igual. Eu tenho 45 aqui positivo e negativo, então ele se cancela. Aqui eu vou fazer uma estratégia interessante para não precisar ficar fazendo muito cálculo aqui. Esse 2.541, eu vou distribuí-lo da seguinte forma: 2.540 mais 1, que é 2.541. Mas por que eu vou fazer isso aqui? Veja bem, aqui eu tenho o 54 vezes 2.540. Se aparecer o 2.540 aqui também, então eu posso fazer o distributivo aqui. Vai ficar assim, ó, 54 vezes 2.540 mais 54 vezes 1 menos 54 vezes 2.540. Dessa forma aqui, ó, apareceu esse valor aqui, positivo e negativo. Então eu posso cancelar e não preciso fazer essa conta desse tamanho. E o resultado vai ser 54 vezes 1, que dá 54. O valor de K para que o gráfico de f corte o eixo das ordenadas no ponto de ordenada 5 é... Aqui no plano cartesiano nós temos o eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Eu quero que o meu gráfico corte o eixo das ordenadas no ponto equivalente a 5. Coloquei o gráfico recente porque o valor de A aqui é positivo. Então, eu quero que corte nesse ponto. Mas que ponto é esse aqui? Bom, como eu estou cortando o eixo das ordenadas, então o x vai valer 0. E o y vai valer onde ele está cortando, que é, no caso, 5. Ou seja, nesse caso aqui eu tenho x igual a 0 e o f de x igual a 5. Sendo assim, então eu posso substituir. Eu quero, nesse caso aqui, que o f
de 0 seja igual a 5. Substituindo, no lugar do f de x, eu vou colocar o 5, que é o nosso f de 0, e no lugar do x, eu vou colocar o 0. 3 vezes 0 dá 0, então basta eliminar esse aqui. E a outra é o seguinte, k é igual a 5. Bom, gente, era isso. Até mais. Obrigado. Falou!